Olá, bom dia, véspera de ano novo, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no A Notícia de Frente deste último dia de 2020. Bom dia, último bom dia do Lúcio aqui de 2020. Bom dia, Lúcio. Ele até assustou. Bom dia, Nayara Moura, bom dia, professor Haroldo Arruda, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Último de Haroldo, bom dia, Haroldo. Sabia que ela ia me provocar não, também. Que não vai ser o último, não. Vocês vão dar tchau, não, né? Vamos continuar aqui, exatamente. Não, Vai dar tchau na hora do bom dia. Desse ano. Assim, vai dar tchau hoje também, né? No bom dia. Bom dia, Nayara Moura, bom dia, Lúcio Sorge, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Vamos embora. Certo, gente, bom dia a você, seja bem-vindo, que seja um dia abençoado. Eu sei que é um dia de muita reflexão para muita gente. E é um dia também de saber de política, de fazer essa análise, esse balanço. Olha, só lembrando que hoje a gente vai receber aqui, nessa véspera de Ano Novo, dia 31 de dezembro, o vice-prefeito eleito José Roberto Estopa. Vai bater um papo aqui do que a gente pode esperar nesses próximos 4 anos. E ele também que já é tido aí como um super secretário da gestão Emanuel Pinheiro. Vamos saber mais sobre isso daqui a pouquinho, numa entrevista com ele. Agora a gente vai falar de mais polêmica envolvendo, sabe quem? O quê? Adivinha? Adivinha. Adivinha, Lúcio? Não é difícil não, né? Ah, é difícil, hein? É muito difícil. É muito bem difícil. Improvável. Tem algum horror aí? Tem. Muito bem. Então é de lá mesmo. Estrelinha dourada. Sua nota é 10. É, 10. Vamos falar da Câmara Municipal de Cuiabá. Isso mesmo, gente, olha só. A Câmara, na véspera do Natal, aprovou um reajuste de 100% da verba indenizatória. E agora, às vésperas, pode-se dizer, antevéspera de Ano Novo, aprovaram o aumento salarial. Confira na reportagem. Os vereadores se presentearam elevando a verba indenizatória, ampliando na semana passada o valor da VI em 100%, saindo de R$ 9.000 para R$ 18.900. Parece pouco, mas por mês significa quase R$ 500 mil, R$ 472.500. Ao ano, R$ 5.670.000. Se os vereadores de Cuiabá já figuraram com os maiores salários de um parlamento municipal do país, com a VI pode se traduzir no mesmo. Para este cientista político, a questão é a moralidade da medida. Seria justo com a população? De fato, é legal, mas realmente fere, né, esse princípio da moralidade, né, que foi fundamental. É um dos princípios básicos da administração pública, né, pela Constituição. Porque o correto é aumentar a remuneração, aumentar o salário, né? Porque aí você tem as incidências, tem o imposto de renda, por exemplo, tem a previdência, né? O verba indenizatório é um instrumento que vem sendo abusado na administração pública. Ele existe para indenizar quando há algum dano, né? O nome já fala, indenização, vem lá do direito civil, né? Indeniza algum dano, né? Agora não é o caso, ele é um salário disfarçado. Está virando um salário disfarçado, desvinculado de qualquer coisa. Mas, afinal de contas, com uma verba indenizatória de R$ 18.900, qual seria a finalidade? Já que os salários de cada gabinete não são pagos com a VI. Verba indenizatória é adiantamento, ajuda de custo e diária. Quer dizer, quando existe algum dano, né, para o servidor público, aí sim ele recebe uma verba indenizatória. Uma diária, ele vai fazer uma viagem, né, e tudo bem, ele tem custos a mais, né? Ele tem alimentação, tem hospedagem, tem custos que ele não teria aqui na base dele. Aí tudo bem, indeniza-se isso com diária, né? Um adiantamento também, eu estava precisando adiantar para fazer uma despesa qualquer, né? Ou então uma ajuda de custo, né? Olha, você vai mudar para o interior, né? Recebe uma ajuda de custo para poder se localizar lá, enfim, né? Facilitar. Agora não é o caso. Mas para transporte, por exemplo, vamos relembrar, né? Os vereadores nem se preocupam, pois a casa alugou veículos justamente para atender os gabinetes. E o que será que a população pensa a respeito da casa, que não gosta de ser chamada de Casa dos Horrores e nem de receber outros apelidos? Isso aí é um absurdo, né? Essa pandemia que nós estamos passando, o pessoal todo em situação difícil, eu sou empresário, todo em situação difícil, com quase 4 meses fechados, né? Reduziu. Isso aí é muito ruim, muito ruim. Quem paga é o povo. É nós que pagamos dos nossos impostos, que mantém eles lá. Então acho um absurdo, é uma vergonha isso aí. O salário também não precisa ter prestação de contas, né? O salário que você recebe. Então, salário disfarçado.
né, para poder furar o teto, né, porque existe um teto de remuneração na administração pública, né, que é dado pelo salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF. Né? Então é uma forma que várias carreiras vêm encontrando para poder furar, né, esse teto. Né? Eu costumo brincar que acima do teto tem o sótão, né, tem o forro, né, enfim, tem a laje, né, são situações que estão acima do teto. E também é essa resistência em abrir, né, em ter maior transparência para a sociedade. Um dos pontos que se questiona da moralidade em relação à verba indenizatória da Câmara de Vereadores de Cuiabá é o fato de que os parlamentares não precisam nem mesmo comprovar os gastos, ou seja, já é uma verba fechada que vai para a mão do vereador utilizar como ele bem entender. Bom, eu cheguei a falar do salário, sim. mas daqui a pouco a gente vai falar do salário, sim. tá? Essa só é a verba indenizatória. Então, na verdade, é uma análise em cima desse reajuste às vésperas do Natal. Peço até desculpa aí aos nossos telespectadores. Bom, primeiro, vamos comentar um pouquinho disso. Essa daí foi a verba indenizatória, né? Primeiro o seguinte, para começo de conversa, não é verba indenizatória coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma. É por uma razão muito simples. A verba indenizatória ela é igualzinha todo mês. É isso? O que eu saiba, verba indenizatória é o seguinte, alguém sai a serviço de uma empresa, né? Tem lá o custo da hospedagem, né? Da alimentação, do transporte, apresenta essas notas, né? Para a empresa e a empresa reembolsa. Isso. Ou seja, indeniza. Se fosse assim, seria verba indenizatória, né? Mas não é. É verba remuneratória, como disse aí o Vinícius, o cientista político, né? Entendeu? Então é verba remuneratória, não é indenizatória coisíssima nenhuma, mas não é só lá na Câmara, não. Não, isso é tem em todo quanto é lugar, né? Mas também lá na Câmara de Cuiabá, eles não têm que prestar contas de absolutamente nada, né? Mas eles defendem, né? Diz que é necessária essa verba, que eles precisam, porque eles têm custos, né? E por aí afora. Se você for nos anais lá e buscar exatamente os programas anteriores da Notícia de Frente, Cidade Alerta, toda a programação na TV do Grupo Gazeta de Comunicação, nesse mesmo período, em 2019, você vai perceber que nós estávamos aqui da mesma forma, falando, debatendo e, de certa forma, mostrando e desvelando nosso descontentamento com relação a esse tipo de assinte que acontece aí. Eles não estão nem aí. Não estão nem aí. Não estão nem aí, exatamente isso. Não estão nem aí e é exatamente assim que acontece nos três poderes, viu, Lúcio? Tá? Deixar bem claro isso, nos três poderes. Né? Os excessos, os assintes, os vícios, né? De falta de moralidade, porque em meio a uma pandemia, há uma economia completamente destruída, em que você tem milhares de pessoas desempregadas, né? E você vem com uma proposta indecorosa como essa, para quem realmente já está passando muita necessidade, no mínimo lamentável, né? Mas, infelizmente, o papel nosso aqui é exatamente levar até você essa indignação, multiplicar a indignação do jornalista junto à sociedade, ser porta-voz da sociedade. Agora, quem tem a força para poder impedir esse tipo de tomada de atitude que é indecente, a meu ver, né, não o faz, ou simplesmente é conivente com isso. Quando você vê, por exemplo, aumentos abusivos de salário, aumentos abusivos de verba indenizatória, na própria Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, ninguém fala nada, absolutamente fala nada. Quando é do interesse de um poder sobre o outro poder, eles simplesmente se dão as mãos e tudo bem, não mexe comigo que eu não mexo com você e está tudo certo. O máximo que o judiciário faz é ir lá em cima da Câmara de Vereadores de Cuiabá e geralmente não resolve absolutamente nada. Então, a maioria da sociedade, o povo comum, simples, que vai desde o professor, o trabalhador, o pedreiro, o marceneiro, fica só olhando, chupando o dedo e tendo que sustentar toda essa estrutura. Lá no Poder Judiciário agora, no final do ano, teve o Vale Xandão, não teve? Vale Xandão, não é isso? Abono salarial, o abono natalino. O abono natalino, né? 10 milhões e meio de reais. Também Vale Xandão, né? Mais ou menos isso. Dá para comprar o quê? Umas 12 garrafas, uma dúzia mais ou menos, né? Dessa daí. Mas Lúcio, entra por aqui, sai por aqui. Não tem... E você fez um cálculo aqui. Foi, 10 milhões. Mais de 10 milhões de reais. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Quem está nos ouvindo... Quem que paga tudo isso? Todos nós pagamos tudo isso, né? E quem está nos ouvindo, que faz parte dessa elite privilegiada, simplesmente levanta da sala agora e fala assim, esses otários falando aí, eu vou lá tomar meu Xandão e volto.
tá entendendo? Numa boa. Imprensa marrom. Não é, não. Se jornalista está falando... Mas essa é a realidade. Esta é a realidade. O senhor está na beira da piscina, tá entendendo? Tomando o seu Chandon e a grande maioria da população, no seu celular novo, smartphone novo, que você não precisava, e a grande maioria da população passando fome sem ter grana para poder pagar o gás. Como que aumentou. é? iPhone 12 Pro, é isso? iPhone 12 Pro. É, Eu estou mentindo, Lúcio? Essa é verdade, a verdade dói, entendeu? Mas essa é a grande realidade desse país. Se nós não mudarmos não fizermos uma reforma de privilégios, nós vamos ter sempre um dos países mais desiguais do mundo. Uma das maiores desigualdades sociais do mundo está no Brasil e injustiça social no mundo está no Brasil, por conta exatamente dessa desigualdade que é criada dentro de um sistema completamente protecionista. São bilhões. Bilhões. No país, são bilhões de reais para sustentar não o poder público, para sustentar a estrutura pública e os privilégios, né, as mordomias e as mamatas de quem está de plantão lá no poder público, no país inteiro, E aí é o seguinte, não é? Aí fora isso aí, fora esses privilégios, essas mordomias, ainda o seguinte, ainda no país todo, não é só aqui em Mato Grosso, não é só lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com Flávio Bolsonaro, é no país inteirinho a tal da rachadinha, né? Tem no país inteirinho, ou seja, não basta a verba indenizatória, não basta os carros de representação, né? Às vezes um gabinete tem 3, 4 veículos de representação. Assim, o mais barato deles custa 80, 90 mil reais, né? Essa turma parece que vive na ilha da fantasia. Não, né? Parece o seguinte, que não tem dificuldade nenhuma no país. A impressão que dá é o seguinte, que nós não temos mais de 14 milhões de desempregados, né? Parece o seguinte, que não representa absolutamente nada o fato de que 48 milhões de pessoas, a partir de amanhã, vão ficar sem o socorro do auxílio emergencial. Que é o seguinte, que contribuiu para que a situação social do país não fosse muito pior do que ela já é. Uhum. Né? Quer dizer, mas esse pessoal aí que não abre mão dos privilégios, das mamatas e das mordomias, eles não estão preocupados com isso. Não, nem um pouco. Estão preocupados com isso. Eles estão defendendo o deles, olhando para o próprio umbigo. E onde que deveria dar o exemplo, começar lá por cima, porque o efeito cascata começa justamente por lá, que é o Supremo Tribunal Federal, é o pior deles. É o pior deles, porque você pegar, por exemplo, um Supremo Tribunal Federal e que você tem um magistrado daquele, que tem até alguém para puxar a cadeira para ele sentar e colocar a toga nele, porque ele é incapaz de fazer isso, né? Ele ter aula de relaxamento, ele ter, por exemplo, aula de yoga, ele ter direito a quase 200 assessores. Quem é que sustenta tudo isso, Lúcio? Para que tudo isso? Você está entendendo? Quer dizer, então é lá em cima que começa exatamente toda essa regalia, todo esse privilégio, e vem descendo Câmara dos Deputados, né? Os deputados mais caros do mundo nós temos, Senado da República, 2 milhões e meio de reais, quer dizer, é um custo altíssimo e completamente necessário. Me fala, por exemplo, o que é que um vereador com uma VI de 18 mil, né? De 18 mil reais, essa VI é mensal, o que ele vai, 18 mil reais na mão de um vereador, o que ele faz com 18 mil reais, tá entendendo? Com todo esse dinheiro o mês todo. Gente, eu não consigo enxergar. Se você colocar produtividade, aqui está a produtividade do vereador X e aqui está a VI dele, você vai ver que a balança é completamente desigual. A produção dele não condiz com o valor que ele recebe. E esse dinheiro é o seguinte, é preciso deixar bem claro que esse dinheiro aí não é para ele contratar funcionários para o gabinete. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é para isso. Isso daí é uma outra fonte, não é isso? Lúcio. A verba indenizatória ele não usa para pagar funcionário. Olha, assim, de repente, ele usa para pagar o caseiro da chácara dele, não é isso? Sim. O cara que vai assar a carne para ele no final de semana, não é isso? Isso. Lúcio, eu estudo 20 anos na universidade, saio daqui, vou para os Estados Unidos, faço o MIT em Harvard, tá? Com o meu dinheiro, eu me formo, tá entendendo? Aí eu faço 2 pós-graduações em economia,
faço mais uma pós-graduação em agronegócios e venho trabalhar numa grande empresa multinacional aqui no estado do Mato Grosso. Eu não ganho 18 mil reais, Lúcio. 18 mil reais é um super salário. Você está entendendo? Mas eles não ganham 18 mil. Não, estou dizendo. Isso é VI deles. Ah, sim, VI. A VI. Somando com o salário atual, que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Daqui a pouco tem essa aí. Vai ganhar 18 mil reais no mercado de trabalho. Vai ganhar menos, 10 mil. Vai ganhar. Um empresário desse de pequeno, médio porte, para ele ganhar 10 mil por mês, livre. 15 mil reais livre, ele tem que rachar a cabeça dia e noite para ele poder sustentar a empresa dele, pagar os funcionários e ainda tirar 10 mil reais. E olhe lá. E olha, agora, o sujeito com VI de 18 mil reais, salário, é vergonha. O salário, a verba indenizatória é apenas uma parte dos benefícios, que no caso aí dos vereadores, né? Sim, tem muitos outros. E aí tem um outro lado. Por exemplo, por que essas bancadas que dão apoio ao governante de plantão, elas são tão dóceis, né? Tão dóceis, tão simpáticas ao governante de plantão? Por quê? Ele tem olhos azuis? Olhos verdes? Como que é? Como que é que essas bancadas de situação se encantam tanto? Todo mundo sabe por quê. Todo mundo sabe por quê. Porque é o seguinte, porque o governante de plantão pode oferecer alguma coisa, né? Em termos de cargos, né? E por aí vai. Teve um município no interior de São Paulo que me lembro muito bem disso, eu só não me lembro o nome desse município. A população ficou tão revoltada com essa coisa de VI, de aumentar salário de vereador, a população foi todinha para dentro da Câmara, Lúcio. Foi todinha para dentro da Câmara e impediram que os vereadores votassem esse tipo de assente, esse tipo de enfrentamento. Mas aí você está entendendo? E não votaram, não aumentaram o salário. Mas é o seguinte, essa Câmara que você se refere... Eu não me lembro mais onde ela é o seguinte, ela tem um pouco mais de coragem do que essa aqui. Por quê? Porque essa aqui, eles aprovaram isso na véspera do Natal, sem avisar para ninguém. Na surdina. Na moita, por baixo dos panos. Aí é o seguinte, aí não tem, nem que a população quiser, ela não tem como se organizar para fazer uma manifestação desse tipo. A verba indenizatória foi na véspera do Natal. E aí, o próximo assunto que a gente tem aqui, é na véspera do ano novo. É isso mesmo, porque os 20, na verdade não foram todos, então eu vou falar que a maioria dos parlamentares, então, aumentaram aí o próprio salário. Foi de 15.100 para 18.900. Esse é o novo salário que vai ser pago até o valor a mais aí que vai ser pago no próximo ano. Vamos conferir aí na matéria para saber quem votou a favor e quem votou contra também. Bom dia você também que acompanha o programa A Notícia de Frente. O aumento salarial dos vereadores, que não tem nada a ver com a verba indenizatória, é o salário, o vencimento básico dos vereadores, teve aprovação de 15 parlamentares. 8 votaram contra, 1 se absteve e o presidente não precisou votar. A principal alegação dos 15 vereadores que aprovaram o aumento salarial desta nova legislatura, que começa o mandato neste 1º de janeiro, é de que não havia aqui na Câmara Municipal de Cuiabá reajuste no salário dos vereadores desde o ano de 2013, quando eles começaram a receber por mês R$ 15.100. 7 anos depois, eles teriam o direito, então, segundo esses 15 vereadores que aprovaram o aumento, de um reajuste aí para R$ 18.900 mensais. Mas vale lembrar, o aumento aí de R$ 3.800 no salário de cada um dos 25 vereadores só começa a ser pago com dinheiro público da capital a partir do ano de 2022. Isto porque o governo federal condicionou o repasse do dinheiro federal de Brasília
para os órgãos públicos. O repasse para o enfrentamento da Covid-19 só acontece se nos anos de 2020 e 2021 os órgãos públicos não aumentarem os gastos com pessoal, entre eles o pagamento do salário de políticos como dos vereadores. Com apoio técnico de Wagner e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva, para a Notícia de Frente. A vocês, um feliz ano novo. Obrigada, Antônio, para você também. Então, mais essa, Lúcio e Haroldo. Acabou, eu achei que fosse uma outra matéria, mas deixa eu buscar aqui os nomes. Você tem, Lúcio, de cabeça os que não votaram a favor desse aumento? Não tenho. Achei que você tinha isso aí. Deixa eu puxar. Pode comentar enquanto eu puxo aqui. Do Gazeta Digital tem a lista completa dos que votaram contra e dos que votaram a favor. São quantos vereadores? São 24? 25. 25. Eu Quase R$500 mil por mês só de salário de vereador. Fora, R$500 mil por mês de salário de vereador, mais praticamente R$500 mil por mês de VI. R$1 milhão com salário e nova VI de vereadores, né? É dinheiro, é muito dinheiro. Se você for botar na ponta do lápis exatamente, né? E claro que a despesa é maior. E o orçamento da Câmara, né? O orçamento anual da Câmara aumentou mais um pouquinho. Mais um pouquinho, né? O orçamento agora para 2021 é de 61 milhões de reais. Você já pensou? 61 milhões de reais. Há 2, 3 anos atrás, esse valor era uns 30% menor do que esses 61 milhões de reais. Fazendo só uma continha aí, rapidinha, professor, pedindo licença, né? Porque o professor aqui é você. Não. 5 milhões de reais por mês, o orçamento da Câmara Municipal de Cuiabá. Ou seja, 5 milhões por mês. Ou seja, 12 postos de saúde ao ano. É um posto de saúde ao mês se quiser construir. Eu estou aqui com a matéria. No total foram 15 votos favoráveis para esse aumento salarial. Os vereadores Diego Guimarães, Abílio Júnior, Felipe Velaton, Wilson Quero-Quero, Sargento Joelson, Toninho de Souza, Marcelo Bussique, Dilemar Alencar votaram contra o aumento salarial. E só mais só para detalhar um pouquinho mais, é bom, né? Que as pessoas gostam de saber isso, né? A cada 24 horas, a Câmara Municipal de Cuiabá torra 170 mil reais. Torra assim, gasta, né? 170 mil reais a cada 24 horas, 5 milhões de reais por mês e mais de 60 milhões de reais por ano. Aí as pessoas podem estar pensando o seguinte: poxa, mas por que é que eles não dão resultado para a sociedade, hein? Tendo tudo isso, né? Todas essas condições para apresentar um trabalho mais satisfatório, um trabalho mais digno. E tem mais. Matéria do GD, do portal Gazeta Digital, vamos aqui à tela do GD. Misael diz que vai discutir com Emanuel cargos para o PTB. O presidente da Câmara de Vereadores, Misael Galvão, do PTB, a matéria é da Noelisa Andreola, está no portal Gazeta Digital. Então, Misael Galvão afirmou que não está focado no momento em cargo na prefeitura, ele. Contudo, alerta que irá discutir o assunto pelo partido. Abre aspas na fala de Misael. O PTB foi o primeiro partido que declarou apoio. Não sou apegado ao cargo, não sou apegado em sou apegado em ver o bem da cidade. O partido vai discutir com o prefeito na hora certa para saber que cabe espaço na gestão. Não estou focado neste momento em cargo, disse Misael Galvão. Só quero fazer uma observação aí. O vereador Misael Galvão, que fala aí que está focado em ver o bem da cidade, pois bem, né? Por que então, vereador, vão cobrar o estacionamento lá no shopping popular? A população não quer isso. Isso daí não é para o bem da população, principalmente para quem ganha menos, né? E que procura o shopping popular para comprar coisas um mais produto baratas, por um preço mais acessível,
mais barato, dentro do orçamento dessas pessoas. Aí o cidadão vai lá, o consumidor vai lá e vai ter que pagar o estacionamento, que nunca pagou, de uma área que é pública, que está cedida em forma de comodato para os comerciantes explorarem o local. Olha só, nós estamos aqui há cerca de pelo menos uns 20 minutos, não é? Mais de 15 com certeza, falando de tudo, ou pelo menos de tudo não, né? De algumas coisas que a Câmara Municipal de Cuiabá fez só da véspera do Natal para cá. Gente, aleluia. Ainda bem que o ano acaba hoje. Ainda bem que o ano acaba hoje, porque uma semana. O que é que a Câmara Municipal de Cuiabá iria fazer, se, como disse aí o professor Haroldo, se tem mais uma semana lá? Ah, Maria. Ainda bem que acaba hoje. Será que é retaliação? Retaliação? Mas pela lista, eu esperava um comportamento diferente de alguns vereadores. Sabe o que a gente esperava? Desculpa te cortar, Haroldo. Foi o que o nosso telespectador falou ontem, você vai lembrar. A gente esperava um olhar maior para a sociedade nesse ano. Acabou o auxílio emergencial, mas a sociedade continua padecendo. E aí o auxílio que o prefeito Emanuel Pinheiro pagou para alguns segmentos? Por que não aprovar uma lei para ampliar isso? Ou para continuar pagando? Pagou acho que por 2 meses, 3 meses, para continuar ajudando o povo de Cuiabá. Por que não fazer alguma coisa para ser lembrado positivamente e não negativamente, como agora? Só usando aí a própria declaração do vereador Misael Galvão. Ele falou, olha, o meu foco é com o bem da cidade. Pois bem, não era melhor ele procurar o prefeito Emanuel Pinheiro e falar assim, olha, o que é que a Prefeitura de Cuiabá poderá fazer a partir desse segundo mandato para auxiliar, para beneficiar as pessoas de menor renda, aquelas que mais precisam, aquelas que estão em dificuldades, que estão sem emprego. Aí sim, ele iria estar agindo em defesa dos interesses da sociedade, olhando para o bem da cidade. Não, o foco dele é outro. A preocupação o foco não é dele essa. O que ele disse que vai conversar com o prefeito Emanuel Pinheiro? Cargos para o PTB, para o partido dele. É o velho toma lá da cá, né? Quer dizer, é isso, ganhamos eleição e agora eu quero o meu. É mais ou menos assim. Tipo assim, olha, eu te ajudei, hein? Isso. Eu te ajudei aqui na Câmara, hein? Ajudei bastante aqui na Câmara, né? Eu falava em nome do regimento, que o regimento interno não permitia isso, não permitia aquilo, mas o beneficiado foi você. Aí fica aquela conversa. Estou teorizando, né? Companheiro é companheiro, né? Companheiro é companheiro. Então, por favor, entendeu? Não esqueça de mim. A gente não deixa companheiro para trás. Não pode falar inteiro esse ditado aí, falar. Né? É só o companheiro é companheiro. Não, mas eu não vou falar, né? Mas para quem entende o que eu estou falando, sabe, né? É exatamente isso, né? Olha, falando da questão aí da ajuda, como eu disse, né, que poderia ter aí uma ajuda por parte dos parlamentares, eu quero ir a essa notícia aqui que está no GD, no portal Gazeta Digital, falar sobre Sinop. Por que eu falo dessa ajuda, né? Porque não acabou ainda o coronavírus e muitas famílias ainda padecem financeiramente, Haroldo. Muito. Porque quem pega essa doença tem um gasto absurdo, não é barato. Com remédios, não é barato. Com tratamento, alimentação, todas, né? aí tem pós, tem muitas reações, tem gente que apresenta reações que depois tem que tratar. O secretário de Saúde de Sinop, o Christian Barros, solicitou ao governo ampliação de números de vagas em mais 10 leitos de UTI da Covid para o Hospital Regional de Sinop. A preocupação é com a atual taxa de ocupação, uma vez que são recebidos pacientes de várias cidades da região norte do estado. Segundo o Christian, é necessária e urgente a reativação dos 10 leitos, considerando ainda um aumento no número de casos do novo coronavírus registrados na última semana. Em Sinop está com uma taxa ali preocupante de ocupação, viu, Lúcio? É lá que já está lotado? A gente já tinha dito. Tangará, né? Não, Sinop também. Tanto que ele está pedindo aí a solicitação de mais pontos. Eu vi uma informação de que Sinop e Sorriso, né, estariam assim já com Tangará também me parece que está com a lotação esgotada. Né? Esgotada. E olha que esse filme a gente já conhece, hein? Lá no meados desse ano, né?
Nós vimos a ocupação de UTIs de 97%, algo absurdo. E retomada agora em alguns municípios, e a tendência por conta dessa loucura de final de ano, aglomerações. Eu fiquei impressionado ontem olhando no meu celular, acompanhando alguns grupos de WhatsApp e nas mídias sociais, os anúncios de virada de Réveillon, com show dos DJs, 10, 15 DJs, entendeu? Compre agora o seu ingresso, não sei o que, VIP e por aí vai. Olha, Nayara, eu vou te falar uma coisa. Não sei se vocês viram imagens do Rio de Janeiro também, algumas festas no Rio de Janeiro. É uma coisa absurda. A falta de responsabilidade civil de boa parte das pessoas. O litoral, boa parte do litoral está fechando praia. Não estão nem aí. A partir das 15 horas, não vai ter nada, fechando. Tem alguns litorais que estão fazendo isso. Não estão nem aí. Compre seu ingresso antecipado, entendeu? Show com bebida livre até tal hora, não sei o quê. Eu fico impressionado com isso, rapaz. Você vai lá, essa festa Covid, com conivência de prefeitura que teve agora há pouco tempo aí na Ola, entendeu? Isso é um absurdo. Aí eu falo, meu Deus do céu, mas e agora? Não tem UTI, está tudo lotado. Mas, gente, o povo não respeita, todo mundo não está nem aí para a Covid. A pandemia está aí, matando um monte de gente, quer dizer, então é difícil controlar. Pois é, gente, deixa eu ir aqui na UOL, no portal UOL, para falar sobre a vacina. A Pfizer cita possíveis mudanças da Anvisa e volta a cogitar uso emergencial. A farmacêutica americana Pfizer afirmou ontem, após nova reunião com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que voltou a cogitar a solicitação para o uso emergencial de sua vacina contra a Covid no Brasil. A empresa tinha afirmado na última segunda que iria submeter o imunizante apenas para a chamada submissão contínua. O argumento da Pfizer no início da semana era que tinha esbarrado em dificuldades do guia de submissão para o uso emergencial elaborado pela própria agência. Porém, ontem, com novos esclarecimentos da Anvisa, o laboratório declarou que há a possibilidade da agência modular pontos específicos do guia de submissão, possibilitando maior agilidade. Só lembrando aí que o ministro, os ministros mantêm o Lewandowski, né, que manteve aí a lei que obriga a Anvisa a se manifestar em 72 horas sobre a vacina da Covid. Sim. Aí são todas. Chegou um carregamento novo de Coronavac e Sinovac ontem, né? Eu fiz inclusive no meu destaque, não me lembro se foi ontem ou antes de ontem, com relação a essa questão da postura da Anvisa, com relação à Pfizer, que encontrou dificuldades, né, na liberação da vacina por conta de algumas especialidades, alguns pontos específicos que a Anvisa estava pedindo para a Pfizer. Ela refez isso, né, refez modulou de certa forma, de uma outra forma, né, essa questão da liberação da vacina. E me parece que agora já está bastante encaminhado. Eu não tenho dúvida que existe até uma previsão de vacina para o Brasil entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. Essa previsão existe por conta do Ministério da Saúde, já com vacina AstraZeneca, Oxford, né, e Pfizer também. E Coronavac, que é o que nós temos aqui, em parceria com a Fiocruz e Butantan. E caso não aconteça entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro, a partir do dia 10 de fevereiro acontece o início do cronograma nacional de vacinação de imunização no Brasil. Olha, temos então falando de festas, né? A gente falou aí de festas pelo Brasil, e o prefeito assinou um decreto para os festejos de Ano Novo. Eventos em espaços públicos estão vetados. O prefeito Emanuel Pinheiro editou o decreto que institui medidas de biossegurança e regulamenta a realização de eventos e festejos do Ano Novo. Ele foi assinado ontem, dia 30, e estabelece que a partir da publicação está vetada por prazo indeterminado a utilização de espaços como praças, parques e demais logradouros públicos para a realização de festejos que causem aglomeração, ou seja, qualquer espaço público. Já para eventos particulares, os promotores devem respeitar a limitação de 70% da capacidade máxima do ambiente. Além disso, devem adotar ações como aferição de temperatura corporal, oferta permanente de produtos de higienização e a distância de 1,5 metro entre as pessoas. As medidas fazem parte de um acordo firmado com o MPE. Uso obrigatório de máscaras. Uso obrigatório de máscaras. As medidas fazem parte de um acordo firmado com o Ministério Público do Estado em audiência de conciliação que aconteceu na terça-feira,
dia 29. Então, na verdade, era o que já tinha sido falado, né? Que as festas particulares estão liberadas, claro, com as medidas de biossegurança. Bom, a Prefeitura liberou os eventos particulares e proibiu esses eventos nos locais públicos, é isso? E aí eu só quero ler um pedacinho da nota da Prefeitura aqui que você acabou de falar, onde eles colocam o seguinte, de que nesses eventos os promotores devem adotar ações como aferição de temperatura corporal, oferta permanente de produtos para higienização das mãos, uso obrigatório da máscara por todos os presentes no local do evento e observância do distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas. Bom, só lembrar aqui o seguinte, né? Essa questão aqui da disponibilização do álcool gel, da higienização dos locais. Perguntar não ofende. E nos ônibus, hein? E no transporte coletivo? E aí? Isso não... Espera aí. A Prefeitura, a Secretaria de Mobilidade Urbana tem plenas condições de fiscalizar isso. A informação que chega para a gente aqui na TV Vila Real, lá na Rádio Vila Real, no programa Tribuna, no programa Cidade Alerta, é o seguinte, olha, não tem álcool gel coisíssima nenhuma. No final da linha não tem a higienização do veículo. E aí o seguinte, a Prefeitura, que não consegue fiscalizar os ônibus, né? O transporte coletivo, vai fiscalizar fazer isso aqui? Festa privada? Essa é a pergunta. Mas nunca, isso é uma piada. Essa é a pergunta. Lúcio, isso é uma piada. O sujeito entra, até chega de máscara. Se chegar, já é boa sorte, né? Já é sorte. Para entrar vai ter que estar, né? Em festa privada, ele vai, chega de máscara, bonitinho. Festa privada. E já é, né? Chega de máscara. Meu amigo, o cara vai tomar champanhe, vai conversar, vai brincar, daqui a pouco essa máscara já sumiu, ele já tá bêbado, já não tá nem mais nem aí, comemorando e fazendo festa. Vai fazer o quê? Um furinho na máscara? Conversa fiada. A máscara começa aqui, Lúcio, e termina a festa aqui, no bolso, perde a máscara, some com máscara, some com tudo. Conversa fiada. Isso ele não dá conta de fazer fiscalização no ônibus, né? Que é coisa simples, tá ali. Só colocar fiscal da CEMOB para poder controlar e ver álcool gel, distanciamento, aquela coisa toda. Nunca conseguiu fazer. Essa é a verdade. Desde o começo dessa pandemia, nunca conseguiu fazer o que era para fazer com relação ao transporte coletivo. Nem aumentar a frota foi capaz, porque não teve coragem de fazer o enfrentamento. Mas, de repente, tem uma explicação aqui. Porque essa questão de não exigir o álcool gel, a higienização dos ônibus, né? Apesar disso ter sido combinado com a população, é que, às vezes, de repente, exigir isso, o álcool gel, a higienização nos veículos, vai dar muita despesa para os empresários, sim, né? Vai aumentar a frota da despesa. A gente pode falar mais sobre esse assunto com o vice-prefeito eleito, José Roberto Stoppa, após o intervalo. Vamos para o intervalo, então? Vamos para um breve intervalo. Na volta tem mais a Notícias de Frente.